Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a aula de número 9. Nós vamos começar o desenvolvimento da primeira tela de cadastro. Vamos começar cadastrando a tela de empresa, né, que é a empresa que vai estar cadastrada no CRM e ela vai ter a carteira de clientes dela. Lembra que nós estamos criando um CRM multi-empresas, tá certo? Então, gente, essa aula ela vai, essa aula de cadastro, vão ser umas 3 aulas pelo menos, tá? Eu vou fazer ela cortada porque senão vai ficar muito grande e vai ficar cansativo. Então eu vou fazer em pedaços para ficar melhor até o entendimento de cada um, combinado? Bom, hoje a gente vai começar a fazer o seguinte: eu já baixei um template da internet. Quem está no meu grupo de WhatsApp vai poder receber esse template, né, através de um arquivo compactado. E eu vou dar exatamente aquilo que eu vou começar a mostrar aqui agora. Eu já fiz algumas mudanças, só para a gente poder trabalhar um pouco na aula, mas a partir de agora eu vou fazer tudo com vocês, tá? Não vou vir com nada pronto, então por isso que a aula vai ficar um pouquinho demorada. E talvez os outros cadastros eu já traga pronto, mas esse primeiro cadastro eu quero fazer ele inteiro para que vocês compreendam como que eu faço a manipulação de template para adaptar ele ao que eu preciso utilizar. Combinado? Então a gente vai ver tudo juntos. Eu vou fazer sem corte, tá? Então vocês vão ver tudo em tempo real, que eu acho que é para vocês sentirem mesmo o processo como um todo. Combinado? Bora lá para aula? Bom, pessoal, então aqui eu tenho a minha pasta onde tem todo o template que eu baixei da internet, tá ok? É aqui que a gente vai ver todo esse template aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu transformei já o index HTML em index.asp, que na verdade é a página que vem aqui dentro, ó. Ela vem aqui um sample, que é o login. Então, essa página aqui, eu já transformei ela em index.asp, que é justamente o login para onde começa. E o index HTML, eu transformei ele em início, vocês vão ver executando. E eu peguei e fiz uma limpeza nesse início e deixei uma página limpa para que a gente sempre parta já desta página para criar outras páginas. Que é o que eu fiz. Eu fiz um copy só, né? Copiei essa página padrão e transformei ela na card de empresa. Só isso que eu fiz. Agora vamos dar uma olhada na prática como é que ficou tudo isso? Então, o index, o login, né, tá aqui. Eu só transformei ela no index, então ela abre diretamente aqui. A pasta, a página padrão, ela é essa daqui. Você vê que ela não tem nada aqui dentro, né? Eu deixei o menu, deixei a parte de fora, que a gente vai trabalhar em tudo isso, na padrão. E eu tenho a inicial, que é a página original do template. A inicial, início. Esse aqui é o padrão que veio no template. Ela veio desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu apaguei o conteúdo da página e transformei ela num padrão. Foi isso que eu fiz. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar, né, a partir da padrão para poder criar todo o cadastro. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pela login. Então, eu vou pegar aqui a login, que é o index, né? E eu vou abrir ela aqui no Dreamweaver. Vocês podem abrir no bloco de notas, tá? Mas eu prefiro abrir aqui para vocês porque o Dreamweaver tem essa coloração diferente para cada função, fica mais fácil de vocês compreenderem o que eu vou estar escrevendo, tá ok? Bom, então aqui na login, deixa eu vir aqui para a página, aqui na login, a gente tem aqui, ó, eu não tenho cadastro. Então a pessoa vai clicar aqui no criar e esse criar vai para cá de empresa. Então vamos procurar aqui, ó, eu não tenho cadastro, tá certo? E aqui a gente tem a tag href. Essa tag aqui permite criar hiperlinks em HTML. Isso aqui é HTML, gente, aqui nada é ASP ainda. Então a tag href é a href igual para onde você quer ir, né? Ou seja, o redirecionamento. Aqui tem uma classe para ela ficar com uma letrinha bonitinha, tal, né? Que seria a parte de estilização do HTML. E aqui o texto que está para o usuário visualizar. E aqui fecha a tag href. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trocar essa chamada aqui, ó. É isso aqui que eu vou trocar. Eu vou chamar isso aqui para card empresa.asp. Já salvei, apertei um Ctrl S e vamos carregar aqui de novo. Agora que eu clicando aqui, ó,
Aqui embaixo, do meu lado direito, bem no canto aqui do lado direito da minha tela, vocês estão vendo em laranja, está escrito lá CAD Empresa. Ó, vou tirar o mouse, sumiu, apareceu CAD Empresa. Vou clicar aqui, ó. E aí ele foi para a página CAD Empresa, limpa do jeito que eu quero que fique para a gente poder trabalhar. Bacana até aqui? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, gente, a gente precisaria mexer nesse menu aqui, mas eu não vou mexer com isso aqui nessa aula com vocês. Eu já vou aqui direto para montar a tela de cadastro de empresa, porque eu sei que vocês devem estar ansiosos nisso, tá certo? Então vamos lá. Aqui dentro, na página inicial mesmo, no início, aqui eu vou voltar aqui no início. Início. A gente tem aqui alguns forms elementos, tá vendo? Eu clicando aqui, ele me traz já elemento básico. Tá vendo uma criação de formulários aqui, ó? A gente vai usar esses camaradas aqui. Tá vendo aqui onde está a página? Ó, Pages, Form, Basic, Elementos HTML. É lá que a gente vai pegar. Então vamos lá, Pages, Form, HTML Basic. Eu vou abrir esse camarada aqui também. Pode ser no bloco de notas, vou abrir no Dreamweaver. E vou fazer o seguinte, vamos ver como é que ele está sendo construído aqui, ó. Então vamos pegar aqui um objeto, né? Vamos pegar esse username aqui, ó. Né? Então vamos descer aqui. Vamos procurar, vou fazer já um Ctrl F que é mais fácil, né? Em vez de ficar pesquisando. Username. Ok, achamos aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele abriu um formulário, né, de input e colocou. A gente não vai trabalhar com form, tá? Como a gente vai trabalhar com JSON, então a gente não vai usar a tag form. Então, eu vou copiar só isso aqui, ó. Eu quero isso daqui e vou lá para a nossa página CAD Empresa, que é onde a gente vai começar a construir nossa página. Então, vamos lá para o CAD Empresa. Vou abrir aqui no Dreamweaver, vocês podem abrir aí no Dreamweaver ou no bloco de notas. Então, aqui, ó, é aonde a gente vai colocar a nossa página aqui, ó. Aqui, esse aqui é o menu. Nossa página começa aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui. Gente, isso aqui é uma tag de comentário, tá? Então, corpo da tela. Vou escrever aqui só pra gente não se perder, tá ok? Em corpo. Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Vou colocar aquelas tags que nós copiamos lá da página Basic Elements. Copiei do jeito que estava. Vou voltar aqui, ó. Marquei as 4 linhas, vim para cá e colei. Vamos salvar, vamos ver o que vai dar aqui. Vou abrir aqui uma outra instância para manter isso aqui, para poder ficar mais fácil o nosso trabalho. Então vamos lá, localhost barra 7575, que é o meu caso. Ele vai entrar no login, clico em criar. E aí está aqui o nosso username do jeito que foi criado. Perfeito. Né? Já estão aqui. Vamos ver esse Basic aqui novamente. Aqui nesse Basic, eu estou vendo aqui que ele já tem aqui, ó, várias tags aqui para formatar melhor essa tela. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar todas essas tags aqui, é muita coisa. Acho que eu vou copiar esse row aqui. Vou copiar isso aqui, ó, até esse parágrafo aqui. E vou jogar aqui. Aí eu tenho que fazer os fechamentos, porque tem várias aberturas aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ele abriu uma linha, criou uma coluna, criou um cartão aqui. E vou chamar isso aqui, ó, default form, vou chamar de cadastro de empresa, né? Dados da sua empresa. Vamos colocar assim, vamos ver. Então, eu tenho que fechar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 para fechar. Então, uma div, 2 div, 3 div, 4 div. Confere? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. São as 4 que estão abertas aqui. Então, fechei as 4. Ok? Fechei as 4. Vamos salvar. Vamos ver como é que fica agora. Olha lá. Fica mais bonitinho, tá vendo? Ele fica aqui já
fechadinho, uma telinha. Vamos ver aqui um F12 aqui para ver como é que vai ficar. Quero ver no celular isso aqui para ver como é que fica. Olha lá no celular como é que vai ficar. Bacana. Só que aqui a gente tem um 6. Eu acho que eu vou aumentar isso aqui para 12. Para ter uma tela maior. Vamos fechar aqui. Abrir a tela. Executar. Aí. Perfeito. Já está chique. Né? Então tem o cadastro de empresa, dados da sua empresa. Vamos melhorar isso aqui. O cadastro de empresa, dados da sua empresa. Ele colocou aqui, ó, as primeiras letras em maiúscula, né? Já veio formatada. Dados da sua empresa. Maravilha, gente. Já temos aqui um início de tela, certo? Já podemos cadastrar. Beleza, vamos abrir o banco de dados aqui para a gente poder pegar quais os campos que a gente vai precisar na construção dessa tela. Gente, esse template aqui que eu estou construindo para vocês, eu não vou dar para vocês, tá? Eu vou deixar vocês construírem. Eu vou mostrar para vocês a construção, mas é vocês que vão ter que construir, porque senão ninguém vai aprender. Tá ok? Eu vou dar o template inicial, mas é vocês que vão construir todo o resto. Senão não faz sentido, né? Se eu der para vocês pronto, que graça tem? Aí não compensa. Então é mais fácil eu criar aqui e dar o CRM para todo mundo. Então não é isso que a gente quer, então é mão na massa que a gente quer. Então vamos lá. Tá abrindo aqui o meu banco SQL. Vamos clicar aqui em banco de dados. E aí vamos aqui em curso. Vamos abrir a opção tabela. E aí nós vamos no TB CRM Empresa, que é essa tabela que nós criamos aqui. TB CRM Empresa, aqui a gente vai ver as colunas. Muito bem. Então eu tenho o ID Empresa, eu não preciso desse campo na tela, ele vai ser interno, né? Então razão social, nome fantasia e o tipo de logradouro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui razão social, nome fantasia. Não vou colocar todos os campos porque tem campos aqui que precisam de tabelas de apoio. A gente eu não construí todas as tabelas ainda. Mas vamos lá, colocar razão social. Então vamos voltar aqui e aí aqui, ó, razão social. E aí, gente, o legal aqui é já ir colocando o nome físico aqui para a gente não se perder, tá vendo? Ó? NM razão social. Então, eu vou colocar aqui txt NM razão social. Por que eu coloquei txt? Porque é um objeto text, tá? Só para eu criar, saber, ter uma referência aqui. E aqui no placeholder, placeholder é uma frase que aparece no objeto text box para que o usuário saiba o que ele tem que preencher ali. Então eu vou escrever o próprio nome, razão social, ok? Vamos ver na tela? Já salvei. Olha lá, razão social. Já está ficando chique, né? Vamos para o próximo campo. O próximo campo nosso aqui é nome fantasia. Então vamos lá. Vamos buscar aqui nome fantasia. Vamos colocar isso aqui mais aqui para dentro. Selecionar esse aqui. E vamos lá para nome fantasia. Olha lá, gente, como não é difícil, hein? Nome fantasia. E de novo, txt, nome fantasia. É isso mesmo que está lá? Não lembro. Vamos ver. Nome fantasia, é isso mesmo. E aqui, nome fantasia. Ok, vamos na tela. Muito bem, está aqui nome fantasia. Vamos ver o que nós temos mais no banco de dados. Temos aqui o nome logradouro. Deixa eu ver, né? Vamos parar por aqui, porque eu quero que vocês vejam a inclusão, né? Depois é só colocar campo em tela e fica tudo bonito. Vamos copiar mais um objeto aqui. Aqui no Basic Elements eu vou copiar um objeto que é o botão. Olha ele aqui, eu quero esses dois botões aqui, ó. Vamos copiar esses caras aqui, vamos vir para cá e copiar esses camaradas aqui. Ok. O primeiro botão vai ser, vou chamar ele de salvar. E o segundo botão eu vou chamar de cancelar. Olha lá, salvar e cancelar. Ótimo. Muito bem. Então já temos aqui razão social, dados da empresa e cancelar. Certo? Bom, galera, agora o que a gente precisa fazer é fazer com que isso aqui salve, isso aqui funcione. Tá ok? Então eu vou pegar aqui um código
né, meu pronto aqui, que já vai facilitar a nossa vida aqui, ok? E depois eu explico ele para vocês. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar esse código aqui que já vai facilitar um monte aqui para gente. Gente, tem coisa que a gente não precisa ficar reescrevendo, né? Se o código está pronto, a gente usa o que está pronto, do que ficar toda hora escreve código, né? Isso não é muito legal. Então, eu vou copiar essa função aqui de JavaScript e a gente vai utilizar essa função aqui e eu vou explicar para vocês. Então, aqui eu vou abrir, né, o script, vou fechar aqui e aí vou colocar o código que eu copiei aqui, ok? Vou chamar essa função de salvar empresa, ok? Ela vai ter o código 1 e aqui eu tenho que passar os parâmetros para essa função lá no JSON, né? Então eu vou passar razão, aqui ó, razão, e aqui não vai ser txt, eu vou passar só o nome razão. E o próximo parâmetro é fantasia. Fantasia, fantasia. E o outro parâmetro seria o código. O código a gente não vai precisar, vocês vão entender já já por que não. Muito bem, vou tirar esse if daqui, por enquanto, né? E vou... Tá, gente? A gente vai programar mais aqui. Só quero mostrar a coisa funcionando para vocês, porque eu sei que a ansiedade deve estar grande. E aqui eu vou chamar uma página que eu vou chamar ela de CAD Empresa Funções. Essa página ainda não existe, tá certo? E aqui eu vou apagar esse, deixar comentado isso daqui que já a gente volta. Bom, vou copiar uma outra página que é para a gente também não partir do zero para ficar mais rápido aqui, mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Então aqui a gente vai aqui no CRM e vai copiar essa página. Eu vou chamar ela de CAD Empresa Funções, ok? Vou abrir ela aqui. Vocês estão vendo que está separado aqui, gente. Aqui está a parte do user, né, o front-end, e aqui está a parte de programação, e a gente tem mais o banco de dados. Então vamos aqui. Eu vou apagar todo o resto aqui, ó. A gente depois vai criar tudo, né? E vou sair apagando isso aqui tudo pra gente. Isso aqui nada, isso aqui tudo a gente vai reconstruir de novo. Eu quero apagar porque eu quero que vocês vejam as coisas acontecendo mesmo. Apaga, apaga. Apagar tudo aqui. Aqui, o salvar esse sim, esse a gente vai usar. Vou apagar aqui o restante que tem aqui. Deixa eu ver, tá, deixa eu ver, depois a gente vai limpar isso aqui tudo. Deixa aqui. Deixa eu apagar as outras funções. Aqui, pronto. E deixar eu finalizar aqui. Beleza. Muito bem. Aqui ele tem um classe e uma classe base. Muito bem. Essa classe base aqui, gente, eu já meio que coloquei aqui, ó, classe base. Essa classe base eu tenho ela já montada aqui, então aqui já tem a instrução de banco de dados, tá vendo? Aqui já tem a variável que faz a conexão com o banco. Então tá aqui, ó, o SQL do servidor, né? Aqui tem o usuário e aqui tem a senha, tá? Quem estiver aí vendo no vídeo, isso aqui não vai aparecer, vai estar comentado, tá? Porque só vai ter acesso a essas informações quem estiver no meu grupo de WhatsApp. Bom, aqui eu criei, gente, o objeto que faz a conexão com o banco de dados. Esse cara aqui, ele recebe a conexão. E para isso a gente usa, né, esse server.createObject e dá aqui um adobe.connection. Aqui eu simplesmente estou criando a instância, né, instanciando o objeto ADODB, que me permite conexões com o banco de dados. Então esse cara aqui conecta com o banco de dados. Aqui eu passei alguns parâmetros de timeout, né, de conexão e de comando. Então aqui ele vai no máximo esperar 35 segundos para timeout de conexão. Então, ou seja, ele tenta conectar, o banco não respondeu para ele, em 35 segundos ele já
finaliza aqui dando um erro para a gente que tem que ser tratado. E aqui é a mesma coisa o comando. Eu mando um select, mando um insert, mando qualquer comando para o banco de dados. Se ele demorar para me responder, eu também tenho um tempo máximo em que eu vou esperar esse comando aqui. Já aqui, a gente tem aqui, ó, a gente tem dois objetos, né? Eu tenho aqui um TB e vou criar aqui um chamado RS. Esses caras aqui, eles vão receber o que a gente chama de record set. Então aqui, o que é o record set? Nada mais é do que a consulta. Quando você fizer um select no banco de dados, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu faço um select no banco, deixa eu abrir aqui, ó, select asterisco from TB CRM empresa. Quando eu faço esse select aqui, ele retorna essas duas linhas aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, essa tela de baixo aqui, isso aqui é um record set. Então ele retorna exatamente isso para aquele objeto lá. Os campos e os conteúdos, né, as linhas de todos o conteúdo dentro da tabela. Então quando a gente tem esse objeto aqui na memória, esse cara aqui vai ter o conteúdo de retorno do select. Então ele vai ter tudo aquilo que a gente foi lá no banco de dados e consultou e trouxe para a gente. Isso é um record set, que é visualizando exatamente isso aqui que a gente está vendo. Linhas do sistema com seus campos. Tá ok? É isso que é um record set. Aqui é um erro resume next. Aqui ele está falando o seguinte: se der algum erro, continue em frente. Passa para a próxima linha, né? Porque aqui eu vou tratar o erro, tá vendo? Então eu verifico se essa variável aqui, erro.number, ela é diferente de zero, eu apresento o erro e redireciono ele para uma página de manutenção. Deu algum erro no banco de dados, nem consegui conectar, eu já redireciono ele para a manutenção porque eu estou com problema no banco de dados. E aqui a gente tem uma função chamada dado site, né? Porque aqui vai acontecer o seguinte: na hora que a empresa conectar, eu tenho que trazer os dados dela para personalizar o CRM para aquela empresa. Então aqui eu vou carregar na variável de memória vários dados em relação à empresa que está fazendo login, tá? Para poder deixar o sistema personalizado. Eu não programei essa função aqui, ó. Ela está em branco. E aqui tem algumas outras funções que a gente vai usar que eu criei, que é para separar texto, para fazer conversão aqui de caracteres de acentuação para caracteres especiais de HTML. Tem algumas funções que a gente vai estar usando aqui, não vou entrar em detalhes em todas elas, tá bom? Então essa classe base aqui, eu posso instanciar ela dentro do ASP e utilizar ela e usar todas as suas propriedades e métodos, né? Porque isso aqui passam a ser propriedades e métodos que eu posso utilizar em todos os códigos. Isso vai economiza código, eu não preciso toda hora estar reescrevendo, então eu posso reaproveitar esse acesso. Bom, então como é que eu fiz ela? Tá aqui, ó. Eu faço acesso ao diretório classes, né? Diretório classes, e dentro de classes, classes base. Então eu carrego esse ASP aqui, eu dou um include nele, né? Faço include nele, assim como eu faço do JSON também, que eu também já coloquei a biblioteca aqui do JSON.asp. Tá aqui? Mentira, não tá aqui. Então deixa eu aproveitar e já copiar ela para cá também. Então vocês vão precisar no pacote. Tá aqui o JSON.asp. Então vamos colocá-la aqui. Então a gente já tem um JSON, ele fez o include da classe do JSON. Muito bem. Então aqui, ó, eu instancio a minha classe, né? A minha classe base, que é CLS base. Tá aqui ela, o nome dela, ó, CLS base. Eu instanciei essa classe, então agora eu posso trabalhar com ela aqui com todos os métodos. Criei um objeto de array. Eu até expliquei já isso daqui, né? Como eu posso fazer isso daqui. Criei esses objetos que é justamente para poder transmitir através do formato do JSON para que lá no JavaScript eu consiga recuperar essas informações. Aqui tem um timeout, né, para script, para esperar. Isso aqui é lixo, não precisa. Aqui também. Então aqui eu faço o seguinte: eu vou receber como um parâmetro, né, um parâmetro chamado função. E eu verifico se esse parâmetro é igual a 1. Se ele é igual a 1, ele chama essa função, que é o salvar que a gente vai fazer. Então, select case é isso. Caso o conteúdo dessa variável seja igual a 1, execute a função salvar. Aí o legal é que a gente pode ter case 1, case 2, case 3 e aí fazer chamada para outras e outras funções, que é o que vai acontecer nesse CAD empresa funções aqui. A gente vai criar
várias outras funções, tá certo? Aonde que eu passei esse parâmetro aqui, ó? Aqui na CAD cliente, desculpa, no CAD empresa aqui, a gente criou a função aqui no JavaScript. Olha aqui o parâmetro aqui, ó, função igual a 1. Então aqui que eu estou passando o parâmetro, assim como eu estou passando o parâmetro da razão social, assim como eu estou passando o de nome fantasia. Então está indo aqui 3 parâmetros para essa página aqui. Então ela vai receber 3 parâmetros. Recebeu, salvar, e agora a gente vai programar aqui o salvar. Vamos lá ver? Então vamos deixar aqui o din SQL. Esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui, não vamos mexer com isso aqui agora. O que eu preciso ver é o seguinte, gente, eu preciso ver se essa empresa existe. Lembra que nós criamos, né, uma procedure. Lembra disso? Eu tenho uma procedure aqui, né? Que aqui, ó. Cadê a procedure? SP Save Empresa. E essa procedure aqui, ela recebe vários parâmetros aqui. Tá? Assim como nós também criamos aqui na nossa tabela algumas situações em que obriga algumas informações serem cadastradas. Por exemplo, ó, ele não vai permitir um cadastro sem empresa, sem razão, sem fantasia, sem logradouro. Tudo aqui, ó, não nulo, é tudo informação que precisa ser colocada. Senão ele não vai permitir, tá ok? E a gente vai mandar os parâmetros através da onde? Dessa procedure aqui, ó. Dessa SP empresa save. A gente vai passar todos esses parâmetros e lá o sistema vai fazer toda a inclusão dela. Beleza? Bom, tá vendo que eu tenho que passar o ID empresa aqui. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, verificar se essa empresa existe. Tá ok? Então como é que eu vou saber se essa empresa existe? A primeira coisa é o seguinte. If session ID empresa é diferente de branco. Ou seja, se essa empresa existir, quando eu fizer o login, esse session ID empresa vai estar carregado. Porque eu vou fazer o login, eu sei a que empresa eu pertenço, logo essa variável de memória vai estar ativa, ela vai ter conteúdo. Se ela não tem ativa nenhum, é porque eu não entrei por login, eu estou entrando por um cadastro mesmo. Então, essa é a primeira situação. Muito bem, então não existe. Se não existe, o processo aqui é simplesmente salvar. Se não, a situação é essa aqui, ó. Então, se passou... Então, se ele é diferente, é porque ele existe. Se ele não existe, é aqui onde vai acontecer a inclusão. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Select. Vou criar aqui um max. Eu quero o maior número de ID empresa from pb crm empresa. Fecho, no lock, fecho. Viu que eu estou escrevendo a cláusula SQL direto aqui no ASP. Vamos ver se esse comando funciona primeiro? Então vou copiar ele aqui, vou vir aqui no meu banco de dados, vou colar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V. Executei. O maior número que a gente tem de ID empresa é o 2. É verdade isso? Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho o 1, o 2. Esse é o maior. Então, esse é o último número que a gente tem aqui no ID empresa. Então, se ele é o maior, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele mais 1. Então, o próximo é 3. Ótimo. Então, nós já temos o nosso próximo número, né? Então, vou chamar ele de código aqui, ó. Vou copiar essa linha que já está funcionando, dar um Ctrl V aqui. E aí eu vou executar o meu record set. Então, eu dou um set class tb, porque o tb foi o objeto que nós criamos aqui para receber record set. Então, vou dar um set nele e peço para executar dentro do banco de dados. Lembra que esse objeto com é onde tem um banco de dados. Está aqui, eu falei para vocês que ele tem a conexão com o banco. Então, peço para ele executar o quê? O SQL, que é exatamente essa instrução aqui, que é exatamente o que a gente acabou de executar aqui. Então, vai retornar 3.
Ele executou, o recorde 7 tem o que dentro dele? O 3. Muito bem. Então, esse cara aqui, eu vou dizer aqui para ficar fácil, para eu não ter que ficar reescrevendo. Eu vou dizer que empresa é igual a variável, já que ela tem, nesse caso aqui, ela já tem o ID da empresa, então eu alimento. Neste caso aqui, eu vou dizer que o ID empresa é igual ao conteúdo do record set. Então, o ID empresa é igual a esse. E qual o nome do campo que tem lá? É o código, lembra? Aqui, ó, código. Foi esse nome que nós demos aqui, código. Então, estou pegando essa coluna que é o número 3. Então, aqui tem o algarismo 3 como retorno. Maravilha. Temos aqui essas informações. Agora, vamos salvar. Então, aqui eu dou um exec na procedure. Qual é o nome da nossa procedure? É SPTB empresa save. Tá ruim esse nome aqui, gente. Vamos aqui, vamos dar um modify nela aqui. Vamos colocar num padrão, né? Não tá legal isso aqui. Vamos colocar aqui no modify para a gente poder fazer o parâmetro certo. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um drop nessa procedure. Ok? Aqui, ó. Vou dar um drop table. Ou, desculpa, drop procedure. Então vou apagar essa procedure aqui e depois vou criar novamente um create procedure, que é tb crm, né, gente? Esse é o nome que a gente está usando. Empresa. Ó, tb crm empresa. Save. Vamos colocar aqui. Salvar, tá bom? E agora dou um Ctrl E, ele executa. E agora aqui já mudou tudo. Já não tem mais essa procedure aí. Agora o nome já é outro. Eu deveria remover essa procedure daqui, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Aqui, então mudou o nome, tá vendo? Ó? Ficou SPTB-CRM empresa salvar. Então vou copiar esse nome aqui. E vou colocar aqui. Ótimo. Então estou executando essa procedure. E agora eu preciso começar a passar todos os parâmetros para ela. Então os parâmetros que eu vou passar aqui são esses caras aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó, para ficar mais fácil a minha digitação aqui, ó. Então, vou tirar esses caras daqui. Vou colocar todos os campos aqui. Vou trazer todos eles aqui para encostar aqui no cantinho. E vou colocar aqui, ó. Ok, geral. Opa. Ok. Muito bem. Então, aqui a gente já tem a variável ID empresa, nós já temos o código, certo? Ou é o que já existe, ou é um novo número de empresa. Agora, a nossa nome razão social, a gente mandou isso aqui por onde? Por parâmetro. Lembra aqui, ó? Por parâmetro, tá aquela aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente capturar esse parâmetro, a gente faz isso aqui, ó, gente. Primeiro, isso aqui é uma string, então ela tem que estar obrigatoriamente em aspas simples. Aí eu venho aqui e faço request, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Bom, deixa eu explicar essa linha aqui para vocês entenderem todo esse processo aqui. Gente, eu estou construindo uma string, né? Isso aqui é uma string, ó. Isso aqui, o SQL é uma string. Eu estou passando strings de comando para SQL. Isso aqui, para o ASP, é só um texto. É um texto. É um texto. Um texto que só um texto não serve para nada. Então eu escrevi esse texto, aí eu concatenei aqui a esse texto o ID empresa. Então vai ficar aqui do lado aqui. Vamos supor que for o 3. Vai ficar assim, ó, 3. Aí o que, que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente eu tenho que fazer vírgula. Se eu tivesse que fazer isso aqui no SQL, eu ia ter que fazer assim, ó. A procedure ficaria assim. Exec, esse cara, 3, vírgula, aspa simples, empresa do José, fecha aspa, vírgula,
e o próximo campo. É isso que eu tenho que ir escrevendo. Então, tudo que é string, eu tenho que estar entre aspas simples. Se é um número inteiro, eu já coloco o número direto. Se é uma data, tem que estar em aspas simples também. Então, por exemplo, a data tem que ser assim, ó. A data de hoje. Mês, eu falei para vocês que é ao contrário, mês, barra, dia 28, barra 2022. Tá? É assim que passa uma data. Então vamos voltar aqui. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou construindo a string. Eu estou concatenando ela. É só isso que eu estou fazendo, para a gente poder enviar para o banco de dados. Então, fiz aqui a primeira linha, concatenei com a ID empresa, coloquei a aspas simples, concatenei com o conteúdo. O trim. O trim, esse comando ele remove os espaços e brancos da frente, do lado esquerdo ou do lado direito. Então ele tira todos os espaços em branco desse parâmetro razão social, né? Então se a pessoa escrever lá empresa José espaço espaço espaço, esses 3 espaços são limpos porque para que o nome vá limpinho para dentro do banco de dados, tá ok? Bom, então limpei o espaço branco. Qual outra coisa que eu quero? Eu quero que tudo que seja digitado seja transformado em letra maiúscula, né, para ficar tudo uniforme. Então eu vou usar o comando, a função case. Olha lá. Então tudo que está dentro de a case será transformado em letra maiúscula. Então eu tenho a primeira função, que é o trim, que remove o espaço e branco de ambos os lados, e tem o case que coloca tudo em caixa alta, né, em letras maiúsculas. Tá ok? E agora, né, eu preciso de uma vírgula, lembra que é campo, né, conteúdo, vírgula, conteúdo, vírgula. Então eu vou colocar a vírgula aqui no finalzinho, ó, vírgula. E agora a gente tem um próximo parâmetro que é o nome fantasia. Pronto. Opa. Nome fantasia. Tá aqui. Bom, o nosso próximo parâmetro agora é o logradouro. Bom, gente, a gente não tem esses dados na tela ainda. A gente não construiu. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, aspas, dupla, e vou deixar um comentário aqui só para a gente lembrar o que é esse parâmetro, tá bom? Então, vírgula, logradouro, vou escrever teste, vírgula, né? Aspas simples, comentário de novo. Então, estou deixando eles aqui como comentário só para a gente lembrar o que é cada um deles, tá vendo? Número. Vou colocar o número 1 aqui, aspas, dupla e aspas simples. E vou deixando aqui o comentário, para a gente não se perder. Complemento. Complemento, é obrigatório passar complemento? Eu não lembro. Vamos ver aqui se é obrigatório. Complemento. Olha, aceita nulo. Já não é obrigatório. Então, isso quer dizer que eu posso passar aqui, ó, nulo. Tá? Então, é nulo, não tem nada. Nem branco é nulo. Ok. E o bairro é obrigatório? Já o bairro é não nulo. Tem que passar o nome do bairro. Então, ok. Aspas simples. Teste, fecha aspa, dupla. Simples de novo. Pronto. Vocês estão vendo que está ficando com uma coloração diferentinha aqui, né? Vendo aqui, ó, tem uma coloração, porque isso aqui é comentário, tá? É um comentário de programação. Então vamos colocar aqui o F, aí é um ID, também vai ser um, dupla. Aqui. Gente, isso aqui tudo a gente vai ter que criar tabelas de apoio para tudo isso daqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Isso aqui também é uma string, ó. Tem que colocar aspas simples. E aqui. Gente, quanto mais organizado tiver a escrita do código de vocês, mais fácil será a leitura do código, tá? Quanto mais bagunçado tiver, mais difícil é para dar manutenção. Número do CNPJ é obrigatório? Vamos ver. CEP CNPJ é não nulo, então é obrigatório. Vamos colocar aqui um 0 aqui só, porque ele é uma string lá que eu já vi. E comenta. Nome do site é obrigatório? Não, ele aceita nulo. Então, ok. Nulo. Aqui. E-mail, aceita? E-mail é não nulo. Então, vamos colocar aqui um teste, @gmail.com. Aqui. Pronto. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho, para a gente poder entender isso aqui depois, porque é muito código. Daqui a pouco a gente não entende mais nada. Fica uma bagunça para ler, tá? Então eu gosto de trabalhar com código organizado, porque sempre foi melhor
para dar manutenção no futuro. Imagina esse sistema daqui a 6 anos, 8 anos, 10 anos. Imagina se isso aqui não estiver organizado. É impossível dar manutenção, tá bom? Número é nulo. O número é nulo, ótimo. Então vamos colocar aqui um nulo aqui. Ok. Fixo é nulo? É nulo, né? Então nem todo mundo tem fixo, né, gente? Por isso que eu coloquei aqui como opção de nulo. Né? Tá se perdendo, deixando de se usar número fixo. Celular é nulo? Não, celular já não é nulo. Tem que colocar. Então eu vou colocar o meu aqui, ó, o 15. Né? Comentário. Gente, eu estou deixando fixo porque a gente não tem na tela. Isso aqui tudo vai ser virar, né, dados sendo preenchidos na tela. Eu estou fazendo isso para vocês verem o processo. 15.98109.350, fecha. E aí, ok. Muito bem. Criamos aqui a nossa string. Todos os parâmetros foram preenchidos. 2 parâmetros estão vindo da tela, o restante a gente colocou tudo aqui. A gente chama isso de hardcode, né? O código está impresso dentro do próprio código, tá certo? Bom, criei minha string de execução. Agora eu envio para o banco de dados e o banco de dados faz a inclusão. Ok, fechou a inclusão. Se não der erro nenhum, né? Se não deu nenhum erro, aqui eu vou passar aqui o ID, né? Que é esse cara aqui, ó, o ID empresa. Na verdade, eu nem preciso passar ele aqui. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Session ID empresa. Eu vou criar minha variável de memória agora, porque ela já existe a empresa, então agora ela está cadastrada, ok? Cadastro efetuado com sucesso e vamos apagar geral aqui, que isso aqui nada é, isso aqui tudo é resto de código, né? Ok. Agora, se não deu certo, né? Porque não foi number igual a zero, não. Número não é igual a zero, tem erro. Então, tendo erro, a nossa variável continua sendo branco, né? Porque eu não consegui cadastrar. Então, aqui. E o erro é o erro.description. Eu quero enviar o erro lá para a página do usuário. Apago tudo isso e continuo apagando tudo isso daqui, que isso aqui não me interessa. Dou flush, que é para poder construir o arquivo do JSON, né? Que no arquivo do JSON vai passar o ID empresa, vai passar o erro ou não, ou vai passar cadastro efetuado. Então é isso aqui. Essa função aqui para salvar os dados já está pronta. Vamos ver agora aqui na empresa, vamos voltar aqui de novo. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Por enquanto eu não vou apurar nada, só vamos ver se vai funcionar. Tá certo? Então vou aqui clicar aqui para atualizar. Já estamos atualizados. Eu vou colocar aqui teste, empresa A, nome fantasia, vamos salvar? Opa, a gente não programou o botão. Vamos voltar aqui de novo. Então o botão executa esse camarada aqui, ó. Então vamos aqui no botão, ele não é submit, ele é do tipo button. E aí eu vou programar o evento dele aqui, ó. On click, ou seja, quando a pessoa clicar nele, eu quero que ele execute o salvar, ponto e vírgula. Vamos atualizar de novo. Preenche salva. Agora vai. Foi, não aconteceu nada, porque não tinha nada para acontecer mesmo. Agora vamos ver se isso funcionou. Vamos dar um select aqui no banco de dados. Select asterisco from tbcrm empresa. CRM empresa. Isso. Executa. Não incluiu. Né? Era para ter incluído o 3 aqui. Vamos apertar o F12 para ver se deu algum erro. Deu erro, deu erro, deu erro. Deixa eu erro. Deu erro sim, ó. Internal server erro. Tá vendo aqui? Deu erro. Vamos clicar aqui para ver. Aí ele vai executar. Nesse caso, eu estou executando direto a página CAD empresa, passando o parâmetro aqui, ó, passando o parâmetro 1, passando a razão e o nome fantasia. Olha aqui onde deu erro. Invalid name tbcrm empresa, na linha 31. Vamos ver? Linha 31 aqui na função. Sobe, aqui tem o numeral 31. Deu erro aqui, ó. Por que deu erro? Select max código from CRM empresa, TB CRM empresa.
Vamos voltar aqui. DBCRM empresa, está escrito certo? Está escrito certo. Vamos executar, ver se só isso. Está dando erro mesmo. Muito bem. Por que que deu erro? Vamos ver a nossa classe base. Tá, aqui está errado. Ó, gente, o que estava errado era a nossa string de conexão. Vamos lá de ver de novo. Então, vou vir aqui, vou clicar em salvar de novo. Não aconteceu nada. Agora vamos ver se fez a inclusão. Então, aqui, select asterisco from tbcrm empresa executa. E o nosso 3 acessou. O que estava errado era a string de conexão. Pronto, está funcionando. E agora? Se está funcionando, isso quer dizer que agora aquela variável, um session ID, esse cara aqui tem valor. Então, se agora ele tem valor, ele vai fazer alteração, porque ele vai passar como um parâmetro. Vamos ver se isso é verdade? Eu vou mudar para DDD. Vamos salvar? Vamos ver se alterou no banco de dados. Olha lá, mudou para DDD. Chique, né? Ou seja, está funcionando. Nós estamos incluindo e alterando conteúdos do banco de dados. Já está funcionando aqui. Então vamos parar por aqui essa aula. Tem mais coisa que precisa fazer. Eu só queria mostrar o mecanismo para vocês. Ia mostrar para vocês como que a gente vai construir a tela, como que vai ser esse método de comunicação, de inclusão do dado. Já ver o JSON trabalhando, ver as 3 camadas flutuando perfeitamente. Tá bom? Então, até a próxima aula. Eu vou deixar para vocês lá no grupo do WhatsApp o arquivo com o template, mas obviamente sem tudo isso aqui que eu fiz, tá bom? Vocês vão ter que construir aí na casa de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima aula.